Que a paz de Cristo seja com todos vocês, vocês que são inscritos no canal Passos em Fé, e você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe e que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Hoje eu quero meditar com você a respeito do livro de Oséias e como pano de fundo nós podemos ver a prostituição de Gomer. Nós podemos ver as falhas que entrou naqueles dias de Oséias e não é diferente com hoje. Oséias era um profeta que estava ali para profetizar no meio daquela gente, no meio daquele povo, mas muitos, como Israel, escolheram a prostituição, a idolatria, escolheram a sujeira, a imundície, em tudo que Deus faz, e claro, tudo é com permissão dele, tudo tem um propósito. Em tudo que Deus faz, ele é intencional. Se nós olharmos aqui nesse livro de Oséias, que é um livro sofrido, mas é um livro real, atual para a época de hoje, para a nação brasileira e o mundo, nós podemos ver que Oséias ele sofreu muito. Imagina, ele tem uma ordem do Todo-Poderoso Deus de casar com uma prostituta, e ele casou. Ele teve filhos com ela. Mas chegou um determinado tempo, diz a palavra, que Gomer, como esposa de Oséias, ela o abandonou. Ela foi para o prostíbulo, ela se relacionava com vários homens. E aqui eu vejo a relação que o Filho de Deus, muitas das vezes, ele tem com a idolatria, com a prostituição, sim, com tanta coisa errada, da falcatrua espiritual nos dias de hoje, nesta terra. E nós podemos ver que Oséias, ele sofreu muito. Oséias, ele padeceu muito. Oséias, ele fez uma escolha, como Deus o enviou, o mandou. E como se não bastasse ele com aquela mulher, com Gomer, sendo a sua esposa, fiel a ela, ele a deixou a ir. Ele, desgostoso daquela situação, ele deixou a ir. Mas como eu disse, tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Nós podemos ver que em cada nome de cada filho, Deus deu ordem para que o nome seria tal, tal e tal. E dentro desses nomes já era algo simbólico e algo ao mesmo tempo decretando o que Deus iria fazer através daquele homem de Oséias. Eu fico imaginando o sofrimento de Oséias. E ali casar com aquela mulher, uma prostituta, numa época, quem sabe até ele passou chacotas, vergonha, mas ele fez o que Deus ordenou para que ele viesse a fazer. E chegou um tempo que, como se não bastasse, ele teve que novamente, como ordem de Deus, buscar Gomer num prostíbulo. E ele não foi só buscar, ele foi para comprar, ela foi colocada ali numa praça. Vocês imaginam que decepção para ele, que tristeza, que angústia para um homem de Deus, um profeta, ter que passar por tudo isso em uma praça perante uma multidão, e uma multidão de homens. A mulher já tinha sido usada, uma mulher depravada, uma mulher que não tinha nenhum pudor pelo seu próprio corpo, pelo marido e principalmente pelos seus filhos. E nós vemos nessa história que Oséias ele fez conforme Deus mandou. Ele foi lá, comprou Gomer, trouxe ela de volta para o seu lar, para sua casa. E é o que Deus tem feito conosco. Deus nos comprou por um alto preço, pelo preço do sangue do seu único Filho, Salvador Jesus Cristo. Nós somos comprados, queridos. Nós somos limpos. Nós somos restaurados para a glória dele. Mas muitos esquecem desse sangue precioso, desse alto preço que foi pago e voltam para trás a prostituir, voltam para trás a viver as coisas terrenas, as coisas mundanas. E quando eu falo coisas terrenas, é a inveja, a prostituição, a lascívia, o desamor. As pessoas hoje não estão tendo amor uma pelas outras. As pessoas hoje não estão sendo misericordiosas uma com as outras. As pessoas querem cada uma ser mais, cada uma pisar, cada uma, sabe, ir para cima, para detonar, para destruir. E muitos não querem ver ninguém crescer. Pelo contrário, quer ver que cada um venha se diminuir, se perder. E tanto egoísmo tem acentuado no meio do povo, no meio da nação. Isso nós encontramos também no meio cristão. Quantos cristãos hoje
querem a derrota um dos outros, se invejam uns aos outros, querem ver a desgraça de um dos outros. Quando ficam sabendo de uma notícia má, uma notícia ruim, eles aplaudem. Sabe, a gente tem visto um cenário caótico. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos levantar nesse tempo. E como que nós vamos levantar nesse tempo? É com o nosso clamor. É com uma chave potente que abre todas as portas que ainda estão trancafiadas, portas, quem sabe, de ferro, difícil de abrir, mas através da nossa oração, dos nossos jejuns, das nossas petições perante o Senhor, das nossas dobras de joelhos, crendo e confiando que ainda existe um Deus, existe um Senhor e Salvador Jesus. Embora Ele está com o Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso intercessor, aquele que caminha conosco todos os dias. E não se esqueça que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira da Trindade Santa. Ele está pronto para te erguer as mãos, para te tomar no colo e para declarar sobre você liberdade, transformação, graça, paz. Sabe algo que está faltando nos dias de hoje? Paz para o ser humano. Amor aqui dentro do coração. Ele pode tudo isso. E aproveite que por enquanto Ele está no nosso meio. Mas vai chegar um dia que o Espírito Santo doce de Deus não vai estar mais conosco. E esse vai ser um momento, aí sim, de aflição, de tribulação, de perdas, de angústia, de choro, de derramamento mesmo de sangue. Então vamos despertar enquanto é tempo. Eu vi uma matéria hoje, o que está acontecendo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu vi ali em Canoas, os postos todos tomados por urubus. E eu fiquei ali, sabe, me deu uma angústia quando eu vi aquela cena, aquela matéria que foi colocada ali. E vocês imaginam o cenário caótico, o mau cheiro. Gente, é um cemitério, céu aberto. E isso, muitas das vezes, as pessoas, elas vê as matérias um dia, 2 dias, 3 dias, passam, elas já se acostumam, o ser humano ele não liga mais, ele começa dando ajuda, orando por aquele estado, e depois ele se acostuma. E, aliás, a Bíblia diz isso, né? Não vos acostumeis, não aceite, sabe o que está acontecendo nesse século, mas transformai a vossa mente com entendimento. E às vezes nós ficamos tão assim, abalados no momento. E depois fica tudo tão banal, tudo tão normal. Nós não podemos acostumar com as tragédias que estão acontecendo à nossa volta e tão perto. Quem sabe você diz, mas aqui no meu estado, minha cidade está tudo tranquilo. Mas vai chegar um dia que tudo vai ser abalado. E esse dia eu não sei quando. Pode ser agora, ou pode demorar mais tempo, mas se preparem. É tempo de se render a Deus. É tempo de se entregar verdadeiramente a Deus. Então entrega o teu coração para Ele, como aqui eu não vou ler para não esticar muito o vídeo, mas se você ver no livro de Oséias, Oséias foi uma figura profética e está valendo para o tempo de hoje. Assim como Deus resgatou aquela mulher, Gomer, o dando como esposa, o Senhor quer te resgatar também nesse dia. O Senhor quer te tomar como esposa também nesse dia. E, aliás, Ele fala para você, filho, filha, você que está assistindo esse vídeo, eu sou apaixonado pela sua vida, independente do que você fez de errado. Eu odeio o pecado, mas eu te amo como pecador. E venha como tu estás. E a partir do momento que você vir a mim, você não vai permanecer mais o mesmo. Porque eu, juntamente com o Espírito Santo, eu vou te transformar, te moldar e te mudar. Isso é o que diz o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então desperta nesse dia, sabe? Seja um influenciador de paz, um influenciador de ganhar almas, um influenciador de trazer alegria no meio do caos, porque o país está sofrendo. A causa de outro estado é a nossa causa também. E não é diferente, aqui eu estou falando de Minas, não é diferente, aqui também tem as dificuldades, tem problemas. Eu tenho os meus problemas, minhas lutas, enfrentadas dia após dias particulares. Mas não é porque temos luta que vamos deter, que vamos parar o agir, o mover de Deus. Pelo contrário, entristecemos sim, mas nos fortalecemos nele. Que você se fortaleça hoje, que você desperte hoje, que você busque o Senhor independente da sua
classe religiosa, independente do seu credo religioso, independente de até mesmo como você se encontra hoje, ferido, abatido, triste, cansado, oprimido, com desejo de parar, ou quem sabe muito feliz e muito bem. Não interessa como você está, Deus te quer para Ele. E como eu sempre digo, tem uma nova Jerusalém, uma cidade preparada. E a cada dia que passa, ela está sendo preparada para você. Então, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que Deus te guarde, te proteja, que Deus possa restituir a sua casa, a sua família, que Deus possa restituir tanto você jovem, você no seu casamento, no namoro, numa enfermidade que tem assolado o teu corpo, porque mais importante tudo isso, porque isso vai passar, isso é momentâneo, isso vai passar, é a vida eterna. É o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no nome de Jesus.